Quando chegou a Portugal, há 20 anos atrás, foi à porta da pousada de juventude de Lisboa que Edson Ataíde conheceu o protagonista do seu primeiro romance. 20 anos depois, e à porta da pousada de Lisboa, o criativo conta-nos como foi esse encontro. E era muito cedinho e logo aqui na porta, um pouco perdido, né, tinha esse rapaz, muito solícito, né, que viu que eu estava com um ar meio perdido, né, e arriscou falar um português, né. Eu falei que ele sabia falar português, era brasileiro no caso. E pronto, deu as boas-vindas, digamos assim, me apontou onde era a recepção, com quem eu tinha que falar e já facilitou, digamos, esse meu check-in na pousada. As pousadas de juventude aproveitaram a ocasião da visita do criativo a Portugal para a promoção do seu mais recente livro, O Rapaz das Fotografias Eternas, e convidaram-no a reviver o passado naquela que foi a sua primeira casa em Portugal, a Pousada de Juventude de Lisboa. Tem flash, continua muito claro já na cabeça. Assim, eu consigo perfeitamente lembrar de segundos onde hoje é a cafeteria, que naquela época já era, mas não tinha a estrutura que tem hoje. À noite, o pessoal com vinho de caixinha Tatapac, que é o mais barato, no supermercado, comendo sanduíches, e alguém tocando guitarra. E depois de um dia, 14 horas andando pela região, não só em Lisboa, mas até Sintra, a gente foi até Sintra, por exemplo, e que estávamos todos muito felizes, mas ao mesmo tempo todos, na verdade, um bocado perdidos. Uns estavam de viagem, outros estavam tentando ver se iam ficar por cá, pela Europa ou não, ou por Portugal ou não. Haviam coisas muito distintas, mas aquele momento, de certa maneira, era o momento da nossa amizade. Isso é uma coisa típica de quem viaja em pousadas. Acho que com o tempo, quando a gente é mais jovem, se calhar na época que eu fiquei na pousada, por exemplo, eu não usava máquina fotográfica, eu não gostava de viajar fotografando. Tenho pena porque poderia ter registrado alguma coisa. Agora, também é verdade que quantas e quantas vezes você apanha fotografias de lugares que você esteve, com pessoas que você esteve, com festas, com turmas até de colégio, e você olha, mas quem são essas pessoas? Eu não lembro mais, você não lembra mais o nome delas, não lembra mais de nenhuma história com elas, você vai apagando porque por algum motivo você não achou que era importante. Então, as eternas, com fotografia física ou não, são as fotografias que você tira com a sua cabeça. A nossa grande máquina fotográfica e cinematográfica é o nosso cérebro, é ali que tem que estar. A experiência que Edson Ataíde guardou no seu cérebro como fotografia eterna deu origem ao seu primeiro romance, O Rapaz das Fotografias Eternas. E quando eu comecei a escrever essa história do livro, que na verdade não era para ser um livro, era para ser um guião de uma longa, essa história desse rapaz que eu encontrei em Lisboa no dia que eu cheguei do Brasil a primeira vez, em 90, e só esse detalhezinho do que ele fazia para sobreviver, essa história sempre teve na minha cabeça e sempre contava isso para os amigos. É uma história fantasiosa, não se prende a lugar nenhum, não se prende a época nenhuma. E eu comecei a gostar do lugar onde a história se passava e pensei, não, acho que isso aqui não é ainda um roteiro de uma longa, isso aqui pode ser a base de um romance. E aí comecei a trabalhar nesse sentido e, para minha surpresa, passado alguns meses, cheguei à conclusão que sim, ou seja, eu tinha realmente armado o escopo de um romance e eu poderia finalizá-lo e assim, seria um livro contando não a história desse rapaz, mas a história de uma pessoa que eu criei que tem como base a atividade que ele tinha. Eu gosto de trabalhar a palavra e gosto de trabalhar as frases curtas porque em poucas pinceladas eu deveria ter capacidade de contar muitas coisas. Tendo em vista que eu queria, no fundo, contar essa coisa que era mínima, né? Assim, o que você faz? Eu faço isso. Essa resposta que não durou mais que 20 segundos, né? Do Pedro de verdade, do Pedro que eu conheci aqui na pousada, né? Então eu já sabia o fim, eu não sabia o porquê. Na opinião de Edson Ataíde, conforto, qualidade, privacidade, convívio e troca de experiências são as características que melhor definem as pousadas de juventude. Conheço uns amigos meus que já poderiam ficar em hotéis, mas continuam querendo viajar em pousadas porque acham que é mais divertido e querem encontrar pessoas e até dão preferência em pousadas que são separadas mesmo, porque assim a gente conhece pessoas diferentes. Pelo que eu vi, ou seja, que bom que foi reformado, foi modernizado, que é mais conforto, que é mais lugares de bem-estar na pousada, mas pelo pouco que eu vi, acho que mantém o espírito da coisa. Também não adiantava transformar a pousada num hotel, ou seja, quem quer um hotel, quer isolamento, não quer estar conversando com ninguém, não quer ter contato com ninguém, está fechado em si mesmo. Mesmo esse lugar que a gente está aqui a gravar essa entrevista,
Quisera eu que naquela época tivesse uma coisa como essa. Eu diria mesmo, quisera eu que eu morasse em Lisboa. Provavelmente até viria aqui de vez em quando tomar um café com os amigos, que é um lugar agradável para estar. Então você consegue perceber que é o mesmo conceito revisitado. Até porque hoje em dia os jovens são diferentes, têm outras exigências, exigem outros confortos que talvez a minha geração não exigisse, ou não achasse que era obrigatório. Mas que bom que há e não se perca a essência da coisa. É um excelente lugar para você tirar as tais fotografias eternas da sua vida. E até porque, independente da idade, porque, como sabemos, a pousada está aberta para não há limite. Agora, pode não ter limite para cá estar. Agora, que pena é o jovem que não aproveita alguns meses da sua juventude, que é um período muito rápido da vida, e não faz um Interrail ou não faz uma viagem interna em Portugal e não fica algumas vezes em algumas pousadas e conhecer outras pessoas também transitórias. Acho que é importante as pessoas saírem do seu dia a dia e esse tipo de equipamento permite isso. Então, se tivesse que resumir, acho que é uma grande possibilidade de estar ali agora, que está acontecendo agora com outras pessoas. E se você não está lá, que pena, você está perdendo a oportunidade de ter essa experiência, de conhecer essas pessoas e até conhecer alguém que um dia, se calhar, será objeto de um livro que você possa escrever.